Você aí que está pensando em investir no Tesouro IPCA devido à alta taxa que está sendo oferecido, esse vídeo é para você. Money, investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar se realmente vale a pena investir no Tesouro IPCA+. Então, recentemente aí vimos que o Tesouro IPCA bateu as máximas históricas no seu rendimento. Tivemos aí até 2024 IPCA mais 6, 7, 8%, tá? E chegou até ficar indisponível para compra, de tanta movimentação que teve no mercado. Então, nesse vídeo a gente vai falar se realmente vale a pena, dividindo aí esse vídeo em um conceito básico para você entender o que é o Tesouro IPCA. Outro ponto seriam riscos envolvidos, vantagens, desvantagens, e se realmente vale a pena a investir nesse investimento tão falado. Então, bora lá, pessoal. Então, vamos lá, começando então, o que é esse Tesouro IPCA? Tá? Então, Tesouro IPCA é um título emitido pelo governo federal através do Tesouro Direto. Tá? Então, ele emite esse título para pessoas físicas, jurídicas, instituições, e aí é dessa forma que ela irá se financiar. Tá? E um desses títulos é o Tesouro IPCA. E dentro desse título Tesouro IPCA, temos duas formas de você investir. Temos o Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Tá? O Tesouro IPCA+, é um título ali que você vai investir e vai conseguir ter o retorno só lá no final. Tá? E aí que vai vir a pancada de todos os juros, de toda a inflação corrigida para você. E tem o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Essa daí, você semestralmente vai receber os juros, tá? A inflação, ela vai ficar ainda corrigida pelo título, mas vai receber juros, tá? Então, quando você vê lá, IPCA mais 6%, por exemplo, então 6% ao ano, então ali semestralmente vai receber 3, alguma coisa, tá? Então, vai receber semestralmente um valor proporcional a esse 6% ao ano, que vai cair na sua conta. E o IPCA é o índice de inflação que vai corrigir aquele título que você comprou, ok? E quando você vê Tesouro, por exemplo, IPCA mais 6%, o que quer dizer? Então, vamos lá, você compra um título, tá? Um exemplo, um título, R$1.000 você investe. Então, tem o valor do título que você pagou R$1.000, ele vai se valorizar de acordo com a inflação, tá? E também entra esses mais 6%, então vai ter mais 6% que vai estar lá rendendo para você. Então, além da valorização de acordo com a inflação, tem os juros de mais 6%. É isso que significa IPCA mais 6. IPCA vai render de acordo com a inflação e mais 6% é que vai ter um juros a mais de 6%, tá? Então, vamos considerar que esses juros, o juro real seria esse 6%, tá? Então, basicamente é isso que significa esse título. E entrando na questão de benefícios de você investir no Tesouro IPCA, tá? Então, primeiro delas, a questão de segurança. Como ele é um investimento que é emitido pelo governo federal, você tem uma segurança. Você vai receber calote só se for por parte do governo, tá? Pode acontecer? Pode, mas foi uma ou duas vezes que aconteceu no mercado e é muito difícil. E se acontecer é porque a coisa tá brava, tá feia, ok? Então, tem a questão da segurança, tem a questão de também proteção contra a inflação. Então, você irá se proteger contra a inflação, que é muito bom, tá? Se protegendo da inflação, você tem ali uma garantia, um conforto, ok? Outro ponto, diversificação da carteira. É importante ter títulos atrelados à IPCA quando você tem objetivos de longo prazo. Isso traz diversificação na sua carteira, mesmo sendo carteira de renda fixa. Okay? Então, diversificação. E também, Tesouro IPCA tem uma facilidade no seu acesso. Então, qualquer pessoa aí consegue entrar na corretora, fazer um cadastro e comprar o título. Tem títulos aí menor que R$40, R$30, R$50. Então, é muito fácil você comprar
o título IPCA, que trouxe essa facilidade nesses últimos tempos, ok? E, falando de riscos, quais são os riscos desse Tesouro IPCA? Tá? Então, posso citar 3 principais. Então, o primeiro dele, a questão de marcação a mercado. O Tesouro IPCA ele sofre a questão de marcação a mercado. Quer dizer o quê? O valor do título no mercado se você vender hoje. Então, pode ser que quando você tem uma volatilidade muito alta, dependendo de venda ou compra de títulos, pode ser que na marcação a mercado, quando você vai lá consultar se você vender hoje, vai ter um prejuízo, tá? Então, se você manter até o final o título, sem problema, não vai sofrer a questão de marcação a mercado. Mas se você pensa em vender esse título antes, pode ser que a marcação de mercado seja um prejuízo para você, ok? Muito importante se atentar a esse ponto. Segundo risco envolvido, temos a questão do risco de liquidez, tá? Então, assim, Tesouro Direto, ele oferece uma liquidez de você conseguir vender o título e resgatar esse dinheiro, tá? Não é diária, tá? É um dia útil, lembre bem sobre isso, mas assim, essa questão de liquidez é um risco porque se você quiser resgatar, então aí você pode sofrer naquele primeiro risco que eu falei, que é a questão de marcação a mercado. Tá? Então, um exemplo. Você compra um título hoje, um Tesouro IPCA, que rende IPCA mais 5%. Você comprou lá, IPCA mais 5%. E aí você precisa desse dinheiro urgente e decide vender. Só que no mercado já tem disponível o Tesouro IPCA mais 7%, por exemplo. Se no mercado está tendo disponível para compra IPCA mais 7 e você quer vender um título de IPCA mais 5, o que vai acontecer quando você for vender? É claro que a maioria do pessoal vai para IPCA mais 7. Se for para comprar esse IPCA mais 5, vai ter um deságio desse seu título. Então, você vai acabar podendo ter prejuízo. Então, é muito importante se atentar a isso, ok? Dependendo de quando você for vender e do mercado, pode ser que tenha esse prejuízo. Então, liquidez é um risco envolvido na operação do Tesouro IPCA. Terceiro risco envolvido de Tesouro IPCA+, temos a questão do risco de você comprar esse título e a curto prazo ou médio prazo perder oportunidades. Tá? Tem esse risco? Tem, mas se você estiver bem diversificado, dilui esse risco. Tá? Então, um exemplo, você compra lá um IPCA mais 4%, um exemplo. Então, a inflação lá deu no ano 4%, então mais 4% vai render aí mais ou menos, tá? 8, alguma coisa. E se no mercado está disponível títulos, por exemplo, pré-fixado, que vão render 14% ao ano, opa, título pré-fixado está pagando melhor. Então, tem uma oportunidade melhor em título pré-fixado. Mas isso é pensamento de curto prazo, que eu estou falando curto prazo. Agora, se você está bem diversificado, todo mês ali investe um pouquinho em PCA, um pouquinho pré-fixado, um pouquinho pós-fixado, você está montando uma carteira diversificada, então dilui esse risco. Tá? Mas as pessoas que estão lá só investindo em PCA, por exemplo, pode sofrer esse risco também. Então, depende do seu caso, beleza? E, depois de tantas dicas boas e, como sempre digo, valiosas para você, mereço um joinha, né? E surgiu dúvida já nesse começo de vídeo? Então, comenta aqui embaixo. E também, se você se interessou em ter um consultor de investimentos ao seu lado para fazer esse conceito com você, te explicar, ver se está de acordo com o seu objetivo e necessidades, então acessa o link aqui embaixo, primeira sessão gratuita comigo mesmo, ok? Entre em contato para marcar uma sessão e você entender como funciona a consultoria e também eu saber entender o que você precisa na sua vida financeiramente, beleza, pessoal? E aí a gente entra em quando que vale a pena mesmo investir no Tesouro IPCA. Então, Tesouro IPCA
a gente tem 3 pontos aqui que eu coloquei em que vale realmente a pena investir, tá? Primeiro delas, alta da inflação. Então, quando você está tendo uma alta da inflação, esses títulos realmente vão valer a pena por causa que vão variar de acordo com a inflação e mais uns juros a mais ali. Então, alta da inflação é um ponto em que vale a pena investir, tá bom? Ou, quando você já investiu e sofre lá na frente uma alta da inflação, opa, você vai ter um ganho com isso. Então, realmente, alta da inflação é um ponto ali que vai valer a pena investir. Outro ponto que vale muito a pena investir, planejamento de longo prazo. Quando você está fazendo investimentos de longo prazo, e eu estou falando longo prazo de mais de 5 anos, estamos falando de 10, 15, 20 anos, na sua aposentadoria lá na frente, Tesouro IPCA é uma boa forma de você se proteger da inflação e também garantir as incertezas econômicas. Então, por exemplo, tem uma incerteza econômica que bate lá 10% de inflação, como já tivemos. Então, ali você vai ter um título se protegendo dessa inflação, tá? Então, é muito importante. Quando é longo prazo, pô, vale muito a pena mesmo, faz sentido. E terceiro, é quando você busca diversificação. Quando você está lá já com um pós-fixado, um pré-fixado e pretende fazer mais diversificação, pô, IPCA é um título aí que vale muito a pena, ok? Você vai estar lá se protegendo tanto numa alta, quanto numa baixa, quanto a inflação. Então, para diversificação, vale muito a pena também ter um tesouro IPCA+, ok? E se vale a pena, quando é que não vale a pena investir em tesouro IPCA? Tá? Então, 2 pontos principais. Primeiro, curto prazo. Pô, você aí que está pensando no curto prazo, surgiu essa oportunidade do IPCA mais 8%, vou investir agora, só que tem um objetivo ali de 1 ano, 2 anos vender esse título. Putz, curto prazo eu não recomendo, tá? Não recomendo para os meus clientes e não recomendo para você. Então, se você estiver pensando a curto prazo, cuidado, você vai entrar na questão da marcação a mercado, então pode não valer a pena. Então, curto prazo é um investimento que não vale a pena, beleza? Outro ponto em que não vale a pena na questão olhando macro. Então, quando a gente tem um cenário de queda da inflação e juros decrescente, esses títulos vão ficar baratos, tá? Então, com a queda da inflação, vai render pouco. E com juros decrescente, vai ter IPCA, um exemplo, IPCA mais 2, IPCA mais 3. Então, e aí se você compra esses títulos pensando lá a longo prazo, para resgatar lá na frente, daqui 10, 15 anos, então você pode ser que perca oportunidades. Então vai ter oportunidades ali que vai ter uma hora que vai ter uma inflação, daqui 5 anos, por exemplo, está batendo 10% e está lá na frente ali vendendo títulos mais atrativos. Então você vai estar com IPCA mais 2, então vai ter um juros real aí de 2% ao ano. Então é muito importante. Quando você tem esse cenário de queda da inflação e juros decrescentes também, esses títulos vão acabar sendo oferecidos com um deságio, deságio não, juros bem baixos. Então, se atente a isso também, tá? Não é sempre que vai ter essa oportunidade de IPCA mais 6, 7, 8%. Isso é algo, vamos dizer, bem raro, ok? Acontece, mas são poucas vezes que eu já vi um título pagando dessa forma, tá bom? E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então, vale realmente a pena investir Tesouro IPCA do jeito que está hoje? Então, dependendo dos seus objetivos, do quanto você pretende manter e investir desses investimentos do Tesouro IPCA, sim, claro que vale a pena. IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8, tá falando aí que você tem um juros real de 6% para cima. Vale muito a pena, mas depende também dos seus objetivos, ok? Se tiver objetivos de longo prazo, muito legal, vale a pena sim, são oportunidades que estão aparecendo hoje, mas é o que eu falei, depende muito do seu perfil, depende do que você está pretendendo, quanto tempo pretende manter investido esse título, tá? Então, se tiver esses investimentos de longo prazo, sim, com certeza. Se não,
aí pula fora que você vai estar num risco, dependendo do seu perfil. Se for um perfil conservador, você vai estar entrando aí num risco ali que você não vai estar preparado, tá? Por causa da marcação a mercado. Beleza, pessoal? E, gostaram desse vídeo? Um joinha. Surgiu dúvidas? Comenta aqui embaixo. E se interessou por uma consultoria de investimentos? Perfeito! Acesse o link aqui embaixo, entre em contato para marcar primeira sessão gratuita comigo mesmo. Beleza, pessoal? Valeu!